convido a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 1. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Todos acharam? Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Pula lá para o versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença mais uma manhã, Senhor. Nós louvamos a Ti com louvores belíssimos, ó Deus, e eu sei que esse louvor tem chegado ao trono da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o que nós pedimos nessa manhã é a presença do Teu Espírito Santo. Alguns já sentiram, Senhor, outros talvez não, mas o Teu Espírito Santo, Ele é presente neste lugar, e Ele pode fazer muito sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, não somente as que estão aqui, ó Pai, mas aqueles que também estão nos assistindo pela internet. O Teu poder e a Tua glória é infinito, ó Pai, e as Tuas bênçãos estão prontas para ser derramadas sobre nós. Nós louvamos a Ti porque nós cremos no Teu poder e nós conhecemos a Tua vontade sobre nós. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos dê a Tua palavra nessa manhã, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, que nós possamos sair daqui diferentes da maneira do qual nós entramos, que nós possamos sair daqui maiores, ó Pai, espiritualmente falando nesta manhã, e que o Teu Espírito possa tomar conta das nossas vidas. É isso que eu Te peço, ó Pai, para que o Senhor venha me usar nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, que a Tua igreja seja edificada nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar sobre um assunto aqui que, assim, eu creio que hoje você vai sair daqui um pouco maior, como foi a minha oração aqui que eu fiz. Eu creio que hoje você vai sair daqui muito maior do que você entrou. Porque todos os dias na tua vida você tem experimentado o poder de Deus. Você tem experimentado a palavra de Deus. Você tem criado sobre a tua vida alicerces baseado na palavra de Deus. E toda vez que um tijolinho é colocado nesse alicerce, você é elevado. Uma casa, ela cresce a partir do alicerce. Um prédio, ele cresce através do alicerce das suas bases. E nós temos que crescer como cristão, como servos de Deus, tendo uma base sólida. Então, quando eu estou dizendo para você que você vai sair daqui nessa manhã maior do que você entrou aqui, é porque hoje vai ser colocado sobre a tua vida um tijolinho a mais na tua base. E eu tenho certeza que essa palavra, apesar de ser uma palavra simples, e até mesmo às vezes pode parecer para você óbvio, mas você tem que aprender a viver o que é pregado. Aprender a viver o que é falado para você, para que o seu alicerce seja edificado de maneira que possa vir o vento, possa vir a tempestade, e você não vai ser abalado, porque o teu alicerce é forte. Porque se o teu alicerce não for forte, você provavelmente pode tombar, pode rachar, pode até mesmo cair. Então nesta manhã eu quero que você saia daqui maior do que você entrou, e esse é o propósito desta palavra.
E eu quero falar nesta manhã sobre um assunto que não parece, mas é um assunto que nós temos que ter o conhecimento sobre isso. Nós temos que saber entender isso que eu vou falar aqui, através do Espírito Santo sobre a tua vida, que é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus sobre a tua vida? Você sabe enxergar a vontade de Deus sobre a tua vida? Até que ponto as coisas que acontecem com você, ou com a sua família, ou com quem você ama, ou até mesmo com a igreja, é vontade de Deus? Até que ponto? Eu quero que você entre comigo nessa palavra para compreender a vontade de Deus, que muitas vezes nós não entendemos. E eu quero trazer um pouco aqui para você os motivos pelos quais nós não entendemos muitas vezes, mas que a vontade de Deus, ela é a vontade de Deus, e nós temos que saber reconhecê-la e entender a vontade de Deus. Se nós formos falar de vontade de Deus, e aqui eu já quero deixar claro para você o seguinte, que tudo que você olha, tudo que você contempla, tudo que você é, tudo que eu sou, tudo que a sua família é, parte de um princípio que é a vontade de Deus. Veja bem, não existe nada neste mundo, nada neste planeta, nada no universo, nada nas galáxias, no céu, as estrelas, nada até mesmo no céu, não existiria se não fosse pela vontade de Deus. Tudo tem origem a partir da vontade de Deus. Então, quando eu olho para todas as coisas que estão aqui, que eu posso contemplar com os meus olhos, talvez a pessoa não enxerga com os olhos, mas que ela ouve e ela sente o que existe em volta, ela consegue entender que tudo isso veio pela vontade de Deus. Então o primeiro passo de eu entender o que é a vontade de Deus é saber que tudo que existe é pela vontade de Deus. Ah, irmão, mas isso é óbvio. Eu quero que você carregue isso como alicerce para a tua vida. Primeiro passo é entender que a origem de tudo, os objetivos de tudo, tudo que foi feito, se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra hoje, é pela vontade de Deus. Então não adianta eu querer entender um monte de coisas se eu não entender primeiramente que a razão de todas as coisas é a vontade de Deus. O versículo 11, na parte final dele, diz o seguinte: conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Eu já ouvi uma pregação uma vez do Marcos Feliciano, há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás mesmo. E falando sobre a existência do homem, a existência do ser humano, a sua existência, ele fez uma conjectura, criou uma ideia de por que você foi criado, por que eu fui criado, nós fomos criados. Ele diz na mensagem dele que quando Lúcifer trai a Deus, né, e é derribado dos céus, o Senhor, ele, não sei exatamente as palavras que ele usa, mas é essa a ideia que deu, que Deus se sentiu traído e foi lá e veio aqui na terra e fez um hominho de barro, soprou nas narinas dele para que agora ele tivesse um novo adorador. Porque segundo os teólogos, segundo algumas coisas que estão na Bíblia, Satanás, Lúcifer, era o querubim ungido da guarda, era aquele que louvava ao Senhor. E o Marco Feliciano diz assim, que Deus tirou o diapasão que estava na boca de Lúcifer e colocou na boca do homem, para que agora o homem pudesse louvar ao Senhor. É lógico que isso é uma conjectura, mas é uma ideia de um motivo pelo qual o homem foi criado. Mas independente de qualquer coisa, se foi isso ou se não foi, a vontade de Deus era que o homem existisse. A vontade de Deus era que eu e você existisse. Então todas as coisas, presta atenção, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque você vai se conhecer um pouco nela. Todas as coisas que são criadas, existe uma causa próxima a ela, ou existe uma outra coisa próxima a ela. Vou dar um exemplo. Essa mesa, ela foi criada a partir da madeira. Existe uma coisa que é próximo dela, ou uma causa que é próximo dela.
Por exemplo, uma coisa que seria próximo da mesa, a coisa mais próxima dela seria a árvore, que é de onde veio a madeira. Qual é a próxima coisa que está próximo da árvore? Seria a sua semente. Qual é a coisa que está mais próxima da semente? É a terra. Qual é a coisa que está mais próxima da terra? Sei lá, são os minerais, as coisas que compõem a terra. Qual é a coisa que está mais próximo da terra? O planeta, a sua existência, não sei, uns dizem que foi o Big Bang que criou tudo, o universo, que veio a partir de partículas não sei das quantas, e tal, mas tem alguma coisa próxima daquilo que criou a terra. E aí nós olhamos qual é a causa primeiro de tudo isso. Se nós formos olhando e vindo, irmãos, nós vamos chegar na onde? Nós vamos chegar em Deus. Ele é a causa primeiro de tudo que existe. Se olhar para você, para a sua vontade, para a sua existência, para tudo que você é, e você for vindo, tempos atrás, seus pais, seus avós, seus antepassados, aí, quem diga lá o Homo sapiens, sei lá, o homem das cavernas, não sei, aí chega em Adão e Eva, não sei, não importa como você pensa em relação à existência, o que importa é que a causa primeiro de tudo que existe é Deus. O homem muitas vezes não quer aceitar isso. Mas a causa primeira de tudo é Deus. E se a causa primeira de tudo é Deus, é através da sua vontade. Não, mas olha, o universo foi criado a partir do Big Bang. Era uma partícula no universo que explodiu e foi criando todo, Não tem problema. Pode até pensar assim, mas eu pergunto para você, quem que apertou o botãozinho que explodiu tudo? Teve alguém que deu o start. E esse alguém é o Deus. Falando para aqueles que pensam dessa forma. Nós entendemos que Deus criou todas essas coisas pelo poder da sua palavra. E pelo poder da sua vontade. Porque é o seguinte, olha, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, que Deus disse, Deus ordenou, Deus chamou, Deus enviou, Deus instruiu. Deus fez todas as coisas. Deus fez tudo. O primeiro passo, então, é eu entender que Deus ele é a causa primeiro de todas as coisas. E existem muitos mistérios acerca do que é Deus e das coisas de Deus. E muitas vezes nós nos pegamos a pensar nesses mistérios e tentamos até mesmo entender. Mas tem mistérios de Deus que Ele não revela para todo mundo. Ele revela para algumas pessoas, Ele revela para um grupo de pessoas, Ele revela para uma pessoa específica, acerca da sua vontade. O apóstolo Paulo diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O apóstolo Paulo fala que Deus, ele descobriu do mistério que é acerca de Cristo, que é tornar a congregar, no versículo 10, tornar a congregar em Cristo todas as coisas na plenitude do tempo. Tem uma coisa que Deus, olha só, irmãos, a vontade de Deus em nos revelar algo, e a vontade de Deus em revelar algo a partir do apóstolo Paulo, por exemplo, no qual ele diz que tem coisas que Deus descobriu-nos agora, na plenitude desses tempos. São coisas que lá na antiguidade, lá no Antigo Testamento, as pessoas ainda não tinham sido revelado a eles essa vontade de Deus, mas que na plenitude do tempo, chegando no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus Cristo, essa vontade foi revelada. E qual é essa vontade, irmãos? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Eu entendi, irmão, que a vontade de Deus, ele é a origem de todas as coisas. Eu entendi que a vontade de Deus está acima daquilo que eu penso, daquilo que eu sou. E agora, através da palavra, através aqui especificamente do apóstolo Paulo,
Eu entendo que Deus, através de Cristo, Ele tornou a congregar todas as coisas. E a partir de Cristo, aquilo que estava perdido na minha mente, aquilo que estava perdido na vida do homem, tornou-se a congregar e trouxe ele de volta para Deus, para entender que Deus, Ele é o princípio de todas as coisas, e todas as coisas é originado da vontade de Deus. Porque tudo que de Deus é feito, tem um poder eterno. E Deus, através do seu amor, Ele nos revelou a verdade. Versículo 7. Em quem temos redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. O versículo 12, a parte A. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Lembra que eu falei lá da mensagem do Marco Feliciano? Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Irmão, você é alguém hoje, porque Deus te criou através da sua vontade. Aqui é para você pensar que você não é qualquer um. Quantas vezes você olhou no espelho e falou assim, nossa, eu sou nada? Quantas vezes você olhou para si mesmo e falou assim, eu não sou capaz de nada? Quantas vezes, irmão, você duvidou da capacidade sua e da capacidade de Deus em te abençoar? Mas eu estou dizendo nessa manhã aqui pelo Espírito Santo do Senhor, que você está aqui e você é o que você é pela vontade de Deus. Espera aí, se você é quem você é pela vontade de Deus, aproveite-se disso. Você vai entender melhor essa palavra lá para o final. Aproveite-se que Deus tem a vontade sobre a tua vida, a vontade dEle sobre a tua vida. Você vai descobrir qual é a vontade dEle. O apóstolo Paulo revela 3 características da vontade de Deus. Presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção no que o apóstolo Paulo fala sobre a vontade de Deus. Uma vontade que muitas vezes eu não entendo, uma vontade que muitas vezes eu questiono, mas o que o apóstolo Paulo fala aqui sobre 3 características dessa vontade. E eu, pela minha incapacidade de compreender as coisas de Deus, eu não entendo o que está sendo falado aqui. Uma palavra tão simples e que eu não vivo essa palavra na minha vida. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos 12, versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A nossa vida espiritual começa aí. Renove o teu entendimento, esquece tudo o que você aprendeu acerca da vida. Comece a entender a vida pela perspectiva bíblica, pela perspectiva de Deus, pela perspectiva da vontade de Deus, pela perspectiva da obra de Deus. É assim que você tem que renovar o teu entendimento. O que você entendia sobre as coisas lá atrás é uma. O que você entende das coisas da vida agora que você é de Cristo é outra situação. Não sede conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Ninguém que não tem o seu pensamento, o seu conhecimento transformado e renovado pelo poder de Jesus, não consegue experimentar a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus, segundo o que você está lendo aí, irmão? Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, eu falo a gente está falando de Deus, que Ele é o centro de toda vontade. E aí o apóstolo Paulo fala assim, eu questiono muitas vezes, né? A gente, estou falando eu como ser humano, às vezes você também, nós questionamos a vontade de Deus. Aí o apóstolo Paulo fala assim, não, peraí meu amigo, peraí, renove o entendimento, renove o seu entendimento.
Para que, apóstolo? Para que você experimente. Experimente o quê? A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não é fácil, irmão. A gente pegar isso aqui e misturar com a minha vida e tentar viver uma vida de verdade. De viver uma vida dentro da vontade de Deus. Sabendo de todas as minhas limitações, sabendo de todos os meus problemas, eu olhar para a palavra do Senhor e falar e ler assim, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e eu tentar misturar isso com a minha vida, às vezes eu não consigo fazer, porque muitas vezes quando a gente faz isso, a gente gera mais dúvida do que resposta. E a gente busca alguma coisa na nossa vida e tenta se relacionar com as coisas de Deus. Misturado, separa as coisas. Primeiro você entende o que você é. Depois, renova o teu entendimento para as coisas de Deus. E aí você vai experimentar qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. Uma coisa eu já sei, que ela é boa, perfeita e agradável. Por que ela é boa? Por que a vontade de Deus ela é boa? Porque é impossível Deus carregar o mal sobre a vida dele. É impossível algo mal vindo de Deus. Então a vontade de Deus ela é boa. Se você parar um minuto, tente fazer isso, irmão, tente fazer isso num dia que está tudo bem na tua vida, você não tem problema nenhum. Sei que às vezes é difícil ter esse dia, né? Mas experimente fazer um dia na tua vida que está tudo legal, tudo funcionando certinho, tudo uma maravilha. Você pensa e fala assim, nossa, realmente a vontade de Deus ela é boa. Ok? Depois faz isso no pior dia da tua vida. No dia que vem aquela notícia ruim, no dia que você aconteceu alguma coisa ruim, o dia que nada está dando certo, aí você para e fala assim, a vontade de Deus ela é boa. Quantas pessoas você já viu desistindo da causa de Deus, da obra de Deus, porque no momento que estava ruim, ele falou assim, não, mas a vontade de Deus ela é boa. Aí ele olha para a vida dele e fala assim, mas não está sendo boa comigo. Quantas vezes, irmão, você já viu? Porque inacreditavelmente, o crente, na sua grande maioria, não está preparado para entender a vontade de Deus. Sabe por que não está preparado? E muitas vezes é culpa da própria igreja isso. Porque não estou dizendo que é a igreja A e que é a igreja B, eu estou falando que existe. A igreja que só está preocupada em passar a mão na tua cabeça. Mas a igreja não está preocupada em fazer com que você cresça como crente, que você tenha alicerce. Tem muita gente preocupada com evento, preocupado com luz, preocupado com fundo da parede, preocupado com festa, preocupado com tudo na igreja, mas não está preocupado com a base que você tem que ter para sobreviver às coisas da tua vida, que no momento ruim você olhar e falar assim, ó, mesmo assim, eu estou passando pelo pior momento da minha vida, mas a vontade de Deus, ela é boa. Por mais que esteja ruim, por mais que esteja desse jeito, e não sei o que lá, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Mas a igreja não te ensina isso. Tudo,
irmãos, eu vou dizer a verdade. Tudo que tem hoje aí que você vê é gente preocupado com festa dentro da igreja. Deu uma diminuída nisso por causa da pandemia. Mas, irmão, é só festa. Não estou falando que crente não tem que fazer festa, não. Tem um momento para todas as coisas da nossa vida. Tem um momento de festa. Mas tem um momento de você chamar e falar assim: ô filhão, encosta aqui e você vai ouvir agora algo que vai te fazer crescer. Não só te deixar alegre, mas para te arrebentar aqui nessa manhã. Para te quebrar. Para que você seja feito de novo. Pelo poder da palavra e do alicerce da palavra na tua vida. Para que você cresça na presença do Senhor e seja um crente forte. Que seja no momento de bonança, ou seja no momento de miséria, você reconhecer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós buscamos muitas vezes a vontade de Deus de maneira errada. Nós queremos entender e conhecer a vontade de Deus de maneira errada. Eu não sei se alguém já ouviu aqui de falar assim, sobre a vontade permissiva de Deus. Alguém já ouviu esse termo aqui? Vontade permissiva de Deus. Isso é um termo que é muito usado. Já foi muito usado. Isso faz parte da vontade permissiva de Deus. O que eu entendo com essa frase? Eu não estou nem entrando no mérito disso aqui, mas o que eu entendo quando alguém diz isso para mim? Não sei nem se é isso que ele quis dizer. Mas o que eu entendo é o seguinte, que a vontade permissiva de Deus, porque aconteceu isso? Por causa da vontade permissiva de Deus. Eu penso que, se Deus permitiu algo, é porque o que aconteceu era da vontade dele. É isso que eu entendo nessa frase. Espera aí, então se aconteceu algo, foi porque Deus permitiu. Se ele permitiu, então era da vontade dele. É isso que estão querendo me dizer. Vou dar um exemplo para você. Deus, vou fazer um negócio de lógica. De raciocínio lógico aqui com você. Deus permitiu que Sansão se relacionasse com Dalila. Estou falando de Sansão, que é uma história que todo mundo conhece. Deus permitiu que Sansão se relacionasse com Dalila. Dalila entregou Sansão para os inimigos dele, os filisteus. Logo, isso é um raciocínio lógico. Deus permitiu que Sansão se relacionasse com Dalila. Dalila entregou Sansão aos seus inimigos. Logo, a vontade de Deus era que Sansão fosse entregue aos inimigos. E aí, o que você acha? Você acha que era vontade de Deus que Sansão fosse entregado aos filisteus? Ele permitiu que Dalila se relacionasse com ele para que ele fosse entregue aos filisteus. É assim que você pensa? Deus permitiu que Moisés matasse o egípcio lá no Egito, quando ele estava lá? Porque era vontade dele que ele matasse o egípcio? Deus permitiu que Adão e Eva comessem do fruto lá da árvore da ciência do bem e do mal? Porque era vontade dele? Deus permitiu que Israel fosse levado cativo na Babilônia, depois na Síria, porque era vontade de Deus que eles estivessem cativo. Deus permitiu a morte dos apóstolos de maneira cruel, muitas vezes, porque Deus queria que eles morressem e fossem para o céu assim. Lá no começo, quando eu comecei a falar da vontade de Deus, você começou a falar, isso aí é simples. Já pensou nisso que eu estou falando agora? Você consegue entender o que é a vontade de Deus? Você está vendo como a coisa não é tão simples assim? Você está vendo que nem todo mundo está preparado para entender essas coisas? O que você acha? Era vontade de Deus ou não era? Há quem diga que sim, Deus permitiu porque era vontade. Há quem diga que não.
Aí já começa a bagunça. E prova que, na verdade, alguns mistérios da vontade de Deus ninguém nunca vai saber. Pode ser que lá no céu, quando nós estivermos lá, Ele coloque nós aqui sentados e começa a falar: olha, irmãos, isso aconteceu, meus filhos, né? Na verdade, Ele vai falar: olha, meus filhos, isso aqui aconteceu porque eu permiti, isso aqui aconteceu porque era minha vontade. Talvez, né, Deus queira que isso aconteça lá no céu, Deus vem explicar para a gente todas as coisas, mas até então Ele não explicou. Então Ele falou o seguinte, Ele mostrou para nós através da palavra que Sansão se apaixonou por Dalila, Dalila traiu Sansão, entregou para os filisteus levaram o inimigo Sansão depois matou todo mundo. Se isso era vontade de Deus, se isso era permissão de Deus, eu não tenho capacidade intelectual, nem sabedoria para discernir o que era da vontade de Deus e o que não era. Então entender a vontade de Deus muitas vezes não é simples como você pensou no começo dessa palavra. Agora você está começando a enxergar que é mais difícil do que você imaginava. Me fala aí. A permissão de Deus tem alguma relação com a vontade? A vontade tem alguma relação com a permissão? São coisas separadas? Não, uma coisa é permitir, a outra coisa é vontade. Alguma coisa é não permitir, mas a pessoa faz com a permissão de Deus. Opa, peraí. Aí já começa uma bagunça, irmão. Presta atenção no que eu disse aqui. Deus não permitiu que Adão e Eva comessem do fruto, porque Ele falou, não come. Aí o homem comeu. Então Ele permitiu? Porque se Ele não quisesse permitir, Ele tinha destruído a árvore. Quem disse para você que ser crente é fácil? Quem disse para você que renovar o seu entendimento acerca das coisas de Deus é fácil? É preciso, irmão. E o que eu estou fazendo hoje aqui é desafiando você. Porque você acha que está tudo certo, mas olha só, os teus questionamentos acerca das coisas de Deus têm um fundamento, e esse fundamento vem da tua inteligência, da tua capacidade de entender a Deus, que nem sempre é a coisa certa, que nem sempre é válido, porque eu vou dizer um negócio, a tua inteligência, assim como o nosso corpo, ela é limitada. Quando eu vejo algo com os meus olhos, eu consigo discernir, olha, isso é uma câmera, isso é uma... Mas depende se tem muita luz, porque se tiver pouca luz, eu já não consigo discernir o que é. Às vezes eu até posso sentir o cheiro de alguma coisa, mas talvez eu não sentiria o cheiro dessa coisa dependendo da distância que eu estivesse. Então existem limitações. Eu posso pegar um saco de cimento e levar até o final daquela porta ali, até na entrada ali. Mas será que eu consigo levar 2, 3? Consegue entender que eu tenho limitações físicas, limitações de sentido e também tenho limitações sobre a minha inteligência? E não adianta, irmãos, não adianta você colocar 10 teólogos numa sala para discutir alguma coisa acerca de Deus que às vezes está trancada para nós. Presta atenção, tem coisas que Deus revelou para você, para nós, mas tem coisas que estão trancadas e que não é a inteligência do homem que vai descobrir. Então tem coisa que está trancada e que você não vai saber se foi vontade de Deus, se foi permissão, se foi realmente o que Ele quis ou o que você quis e tal. Você não vai saber, porque a tua inteligência com relação à inteligência de Deus, ela é limitada. Então se nós olharmos, presta atenção, nós temos muitas dúvidas acerca do que é metafísico. O que é metafísico, irmão? É aquilo que transcende aquilo que nós podemos ver. Estou resumindo aqui. Que nós podemos ver, o metafísico é a existência, é a alma, é as coisas relacionadas ao céu, é as coisas relacionadas ao universo, é metafísico. São coisas que extrapolam a nossa existência aqui, simplesmente. Então nós não entendemos pouquíssimas coisas, ou nada de metafísica. Já no campo físico ou da física, nós já entendemos um pouco. Nós sabemos que uma cadeira não pode ocupar um lugar da outra, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é da física. Nós sabemos e conhecemos um pouco da física, nós temos um pouco de dúvida sobre ela.
sobre as coisas da física. E nós não temos dúvida nenhuma, ou não existe dúvida da matemática. 2 mais 2 é 4, você pode fazer o que você quiser, que nunca 2 mais 2 vai deixar de ser 4. Então nós temos muita dúvida acerca do que é metafísico, nós temos pouca dúvida do que é físico, ou da própria física, e nós temos nenhuma dúvida daquilo que é matemático, porque o matemático é uma ciência exata, não existe dúvida nela. E aí, eu começo a querer discutir com o meu amigo pastor, com o meu amigo obreiro, se eu estou certo, ou se ele está certo, ou se eu estou errado, ele está errado, e nós começamos a debater umas coisas que nem foi revelado, mas nós começamos a brigar por causa disso, perder amizade por causa disso, por coisas que não estão passíveis de compreensão humana. 3 coisas, tem um filósofo que falou que 3 coisas são a causa da discussão entre os homens, a discordância. Primeiro, o apego pelo poder e a rivalidade. Às vezes eu estou vendo que o meu irmão está falando a verdade, mas por rivalidade e questão de poder, eu discordo dele. Ou simplesmente eu não gosto dele. Ele falou A, eu falei, discordo. Eu sei que é A, mas eu vou discordar porque eu não gosto dele. É um dos motivos. A outra é a particularidade do assunto. Às vezes é muito difícil mesmo. E às vezes nós temos dúvida disso aí. Então ninguém sabe direito o que é. Existe essa divergência. E o terceiro é a ignorância da pessoa. A pessoa não conhece o assunto e mesmo sem conhecer, ela bate o pé falando que está certo. E aí é a causa de discussão das coisas. Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. E aí eu estou dizendo, é um erro eu balizar a vontade de Deus conforme o meu entendimento e conforme o meu intelecto. Toda vez que eu faço isso, eu estou cometendo um erro. E esse erro muitas vezes ele pode ser fatal para a minha vida espiritual. Quando eu balizo as coisas de Deus pelo meu entendimento. Vou falar um negócio aqui, não me leve a mal, mas você vai entender o que eu quero dizer. Quando você fala que Deus é bom, já disse isso aqui em uma outra oportunidade. Quando você fala que Deus é bom, qual que é a tua noção de algo bom? O que você pensa que é bom? Qual é o limite da bondade que você acha? Qual é o máximo? Bondade para mim é isso. É o máximo que a minha inteligência consegue chegar. Aí você pega um cara que, sei lá, que cometeu um crime e ele fala assim, não, eu fiz uma coisa boa. Na cabeça dele isso é bom. Está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Aí você pergunta para o outro, isso é bom? Não, isso não é bom. Então qual que é a tua concepção de bom? Para você falar que Deus é bom. Não estou dizendo que você não pode falar isso, pode falar à vontade. Eu só estou entrando com você aqui na capacidade de entender as coisas de Deus através daquilo que você é, da tua inteligência. É só isso, só isso. Não estou dizendo que você não pode falar isso. Qual é a tua concepção de bom? Irmão, você pode ter a concepção maior do que todos aqui dentro, mas a tua concepção de bondade nunca vai se igualar ao que é realmente a bondade de Deus. Você não sabe o que é a bondade de Deus. Você não tem capacidade mental, intelectual e até mesmo espiritual para entender qual é a bondade de Deus. Irmãos, entende o que eu quero dizer? Está muito, 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 muito além do que você conhece acerca de bondade. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? E aí você fala assim, olha, irmão, nossa, é muito fácil ser crente. Em determinadas circunstâncias, ser crente é difícil, porque nós queremos entender as coisas de Deus pela nossa cabeça, pelo nosso conhecimento. Para nós, presta atenção aqui, irmãos, presta atenção nisso aqui. Para nós, todos os dias, nós temos e nos deparamos com uma ciência nova. Todos os dias.
Você abre um site lá de tecnologia, você vê uma nova ciência aparecendo. Você liga a televisão, você vê uma nova ciência aparecendo. Você sai lá fora, você vê uma nova coisa que você não tinha visto antes. Todo dia você é surpreendido por uma nova ciência. Eu me lembro que eu trabalhava numa indústria e eu mexia no computador e era MS-DOS, não tinha Windows ainda. Ixi, falei quantos anos eu tenho, né, irmão? Mais ou menos. Era MS-DOS, não existia mouse. Aí você fazia tudo no teclado, fazia tudo belezinha, funcionava tudo redondo. Aí eu me lembro, irmãos, até hoje, quando chegou um computador lá na empresa, com Windows. Aí todo mundo olhou aquilo lá e falou, nossa, que da hora, que legal isso aqui, o que é esse negócio, esse mouse aqui? Aí você já começou a ver uma nova ciência, uma nova tecnologia chegando. Isso é grandioso. Todo dia nós nos deparamos com uma nova ciência. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Para Deus, esse é o nosso conhecimento, mas para Deus é impossível que exista uma nova ciência para Ele. Não sei se você entendeu o que eu disse, mas olha, para Deus não existe ciência nova. É impossível ter algo novo para Deus. Imagina Deus lá no céu, aí chega um anjo com o celular e fala assim, olha aqui Deus, isso aqui novo que apareceu. Olha aqui Deus, Deus olha e fala, nossa, que bacana isso aí. Não existe nada novo para Deus, não existe ciência nova para Deus. Para nós sim. Olha só, irmãos, olha só a diferença de coisa, e que muitas vezes eu quero igualar o pensamento de Deus com o meu pensamento. Se para Deus não existe ciência nova, para nós a ciência ela tem vários ramos da ciência, ramo tal, essa ciência, são várias ciências que nós conhecemos. Para Deus, vários conhecimentos, mas para Deus existe um único conhecimento, um conhecimento que Ele é eterno, que Ele é infinito. Mas eu não, eu sou teimoso, eu quero pegar o meu conhecimento e tentar entender o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus sobre determinadas coisas. Não existe, irmão, dúvida para Deus, olha, eu escolho esse ou eu escolho aquele. Não existe duas situações para Deus da qual Ele vai falar assim, mas peraí, agora? Eu estou numa encruzilhada aqui, eu escolho esse, não existe isso para Deus. Presta atenção, irmãos, não existe. Deus sabe exatamente o que Ele vai fazer. Deus sabe exatamente o que Ele vai escolher. Porque é o seguinte, antes que tudo existisse, Ele já sabia. Para nós não, tem que ter um começo, tem que ter um fim, tem que ter um meio. Não, para Deus não tem começo e não tem fim. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, é o primeiro e Ele é o último. Não existe início. Antes de eu virar crente, eu pensava assim, mas peraí, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Olha a cabeça. Eu estava tentando entender Deus com o raciocínio humano. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Esse era meu pensamento. Depois que eu me converti, aí eu fui entender. Ninguém criou a Deus, Ele é eterno. Mas eu precisei renovar meu entendimento para entender isso, porque antes na ignorância ali, eu achava que não, alguém tinha que ter criado Deus, porque é essa experiência que eu tenho na minha vida, é essa experiência que eu tenho aqui na terra, que as coisas têm que ser criadas, elas vêm de alguma coisa, tudo vem de alguma coisa, criado, a partir de algo, a partir de uma ordem. Aí eu percebi, renovei meu entendimento e descobri, parece uma coisa banal, mas não é não, eu descobri que não existe começo para Deus. Deus não precisa que ninguém crie Ele. Aliás, a palavra criar, Deus Ele disse essa palavra, façamos o homem à nossa imagem, e Ele criou as coisas. Talvez isso foi inédito para nós, ou para o mundo, ou para o universo, mas para Ele, isso aí Ele criou novo. Ele criou novo. A palavra criar, ou
tempo, essas coisas não existem para Deus, irmão, não existe, é só para nós. E aí quando se fala em vontade de Deus, eu quero entender vontade de Deus com o meu raciocínio, com a minha lógica. Quando eu falo das coisas de Deus, eu quero entender Deus com o meu raciocínio, a minha inteligência, o meu conhecimento. Irmão, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 10 vezes. Eu já estudei 20 livros de teologia. Eu já li tudo quanto é livro acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo. E aí, pelo fato de eu ter tido todas essas experiências de estudo, e aí eu quero pegar tudo que eu aprendi e tentar entender com o meu raciocínio. Aí eu ouço falar em vontade de Deus. E eu fico imaginando o que é a vontade de Deus. Eu ainda estou preocupado em saber qual é a vontade de Deus. Eu ainda estou preocupado em saber se isso foi vontade de Deus ou se isso não foi vontade de Deus. Eu ainda estou preocupado em saber por que Deus fez assim e não assado. Eu ainda estou preocupado em entender o que Deus fez e por que Ele fez, qual foi a maneira que Ele fez, porque Ele é justo, porque Ele é injusto, porque Ele não me ama, porque Ele me ama. E eu começo a balizar as coisas e julgar e avaliar Deus e o conhecimento de Deus pelo aquilo que eu conheço. Isso é uma estupidez. Uma estupidez gospel, né? Não seja medíocre, irmão. Não seja medíocre, não se torne um medíocre, achando que você é o cara que sabe tudo a respeito de Deus. Eu sei tudo de Deus. Não. Se você parar para analisar, às vezes você não sabe nada. Como eu disse aqui, você sabe o que foi revelado, mas o que não foi revelado, você pode debater o tanto que você quiser. Às vezes você pode até estar certo, mas a certeza você não pode bater o martelo e falar, não, é isso. Um exemplo bem rapidinho. Quando se fala em arrebatamento, tem uns caras que falam que é antes do período do milênio, tem outros que falam que é isso. Arrebatamento, irmãos, ainda é um mistério. Nós temos uma convicção pelo que está escrito na Bíblia, talvez o tempo que ele vai acontecer, ou antes ou depois, tal. Mas se eu chegar com o meu pensamento de crente pentecostal, originário lá das ramificações, que seja lá da Assembleia de Deus, alguma coisa nesse sentido, eu entendo que o arrebatamento é antes da tribulação. Esse é o entendimento. Mas se eu for numa outra linha teológica, de uma outra denominação, eles vão falar assim, não, o arrebatamento é depois da tribulação. Aí eu já começo a entrar num campo teológico e tem briga, irmão, e as pessoas brigam. Quando é que nós vamos parar? Você pode ter a tua convicção, não estou dizendo que você não pode, você tem que ter uma convicção. Só que você não pode querer balizar as coisas de Deus conforme o teu entendimento. É isso que eu quero chegar. O anticristo, quem que vai ser o anticristo? Vai ser um homem? Vai ser de tal jeito? Vai nascer lá? Vai nascer aqui? Vai vir de um novo império romano? Vai vir não sei do que, não sei o que. Isso ainda é um mistério para nós. Mesmo porque você nem sabe quando isso vai acontecer. Nem o próprio Jesus que falou, meu filho, peraí, tem certas coisas que nem eu sei, é só o Pai que está lá em cima. Irmão, aí eu quero ser cheio de razão dentro de uma igreja, dentro de um campo teológico, que eu tenho razão em tudo. Se o próprio Jesus fala, peraí, cara, isso aí é só o Deus que sabe. O objetivo nesta manhã é que você se desprenda dessas coisas. Se desprenda disso e passe a viver realmente a vontade de Deus. E não o que Deus, você acha que foi vontade dele o que aconteceu ou não. Eu acho que foi vontade dele. Não, eu não acho que foi vontade dele. Eu acho que foi permissão dele. Não, eu não acho que foi. Pare de se preocupar com isso. Pare de sofrer com essas coisas. E passe a viver a vontade concreta de Deus sobre a sua vida. O que realmente Ele quer de você, o que realmente Ele tem vontade que você faça, ou que você seja. Se preocupe com a vontade dele nesse sentido, não o que aconteceu.
Porque, como eu disse aqui, não julgue, não avalie Deus pelo teu conhecimento. Olha o que diz em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos, é muito conhecido isso aqui, irmão, mas quantas vezes você parou para pensar nisso de maneira correta? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, isso é Deus falando. É Deus falando. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não é o meu caminho, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tem gente que abandona a Deus por causa dessas coisas. Abandona a Deus porque não consegue entender, não consegue compreender as coisas que acontecem na vida dele. Irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Não importa o que vai acontecer, não importa o que aconteceu. O que eu quero que você saia daqui nessa manhã é sabendo o seguinte: não olhe isso com o teu raciocínio, mas olha segundo o raciocínio de Deus, se é que é possível. Mas ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, acerca da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Ponto final. Ponto final. Como que eu conheço então a vontade de Deus? Com certeza, irmãos, é através da palavra. Olha o que diz a palavra, para a gente encerrar aqui. 1 Timóteo 2,4. Irmãos, então qual que é a vontade de Deus? Irmão, se eu fosse falar da vontade de Deus aqui, das coisas que são reveladas a nós, precisaria de mais uma aula dessa, mais um tempo desse. Mas você sabe quais são as vontades de Deus, aquilo que Ele espera de você, você sabe. De todas as coisas, a vontade de Deus eu sei agora, irmão. E eu vou carregar isso assim de maneira muito forte comigo. Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não importa o que eu penso, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu vejo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas qual é a outra coisa que eu tenho que saber da vontade de Deus e que nos foi revelado, segundo o apóstolo Paulo, que descobriu o nosso entendimento acerca disso? Timóteo 2,4, que quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. E isso é uma vontade de Deus. João 6, 39 e 40. A vontade do Pai que me enviou é esta, Jesus Cristo falando, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se percam, mas que eu os ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus. Porquanto a vontade daquele que me enviou, ou seja, a vontade de Deus, é este, que todo aquele que vê o Filho, que crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. E eu estou preocupado se a vontade de Deus se o Covid chegou aí porque é por causa da vontade de Deus. O Covid chegou aí por causa da permissão de Deus. Eu fico debatendo, mas por que Deus permitiu isso? Por que essa vontade de Deus foi dessa maneira? Por que Deus permitiu que os judeus foram lá massacrados no Holocausto, lá na Segunda Guerra? Por que Deus permitiu? Por que isso era da vontade de Deus? Porque era a vontade de Deus que tirasse aquele ente querido por causa dessa enfermidade que chegou aí. Era vontade de Deus. Não, foi permissão de Deus. Não, eu acho que não foi. E aí você começa a debater e você começa a viajar nisso e você percebe, para e fala assim: peraí, eu não entendo nada sobre a vontade de Deus. Tem um episódio do cego de nascença que Jesus cura ele, aí no João capítulo 9, versículo 31, ele fala o seguinte para os opositores dele ali, que questionaram sobre Jesus, se Jesus era de Deus, se não era, se as coisas eram de Deus. Ele fala o seguinte: sabemos que Deus não ouve a pecadores. Só que já dá uma mensagem, irmão. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele,
e faz a sua vontade, esse ele ouve. Como assim faz a vontade de Deus? Tem coisas na Bíblia que foi revelado. Efésios 5,17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É o apóstolo falando para você o seguinte: olha, não seja um homem insensato, que fica pensando um monte de abobrinha acerca da vontade do Senhor, mas entende realmente qual é a vontade dele. Qual é, irmão? Aquela vontade que ele deixou as pessoas morrerem aí por causa dessa doença? Qual é, irmão, que eu tenho que entender? A vontade, porque Deus permitiu que o meu parente, o meu amigo sucumbisse a essa doença? Qual a vontade eu tenho que entender, irmão? Que Deus, Ele permitiu que certas coisas acontecessem na minha vida, essa vontade? Não. Essa vontade, ela não é concreta. Essa vontade, ela não tem certeza. Você não sabe se realmente era a vontade dele, se era permissão dele. Isso aí vai além do nosso entendimento. Mas eu quero entender agora, então, irmão, que a vontade de Deus, e aí segue aqui, ó, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E se você continuar nos versículos, a partir do 17, de Efésios 5,17, ele vai continuar falando aqui, ó, parte da vontade de Deus sobre a tua vida, parte da vontade de Deus, o que Ele quer e espera de você, essa vontade que você tem que estar firme e querendo saber, não o que aconteceu. Aí ele vai falando, não embriagueis com vinho, porque há contenda nisso. Vai entendendo aí, irmão, a vontade de Deus. Enchei-vos do Espírito, louvai ao Senhor com cânticos, com os louvores, esteja sempre alegre na presença do Senhor, salmodiando. A vontade de Deus é que você dê graça a tudo que você tem. Essa é a vontade de Deus na tua vida. Que você honre o papel de marido e de esposa dentro da casa. Cada um tem o seu papel, honre isso. Que os filhos honrem o papel dele como filho dentro de casa. Essa é a vontade de Deus. Essa vontade, ela é certa, essa vontade não tem dúvida. É nessa que eu tenho que me apegar. A vontade de Deus, ele continua falando mais coisas, aí depois você pega e lê lá, João 5,17, e você vai lendo. A vontade de Deus é que você obedeça o teu patrão. Na Bíblia fala que você tem que obedecer e servir com amor ao teu Senhor. Ou seja, em outras palavras, sirva com amor o teu patrão. Irmão, eu odeio o meu patrão. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que você sirva com amor até mesmo o teu patrão que você odeia. Então, eu quero que nessa manhã você saia daqui com uma paz interior. Que paz interior? Esquece tudo o que aconteceu. Não relacione o que aconteceu e tente entender se foi vontade de Deus, se foi permissão de Deus, se isso que aconteceu era assim que Deus queria. Pare de se preocupar com isso, liberte-se dessas coisas. Comece a se preocupar o que realmente é a vontade dele que ele tem para a sua vida. Comece a exercitar qual realmente é a vontade concreta daquilo que você entende da palavra. Ele quer que eu seja assim, ele quer que eu seja assado. A irmã leu aqui no começo aqui. Ame ao próximo como a ti mesmo, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Essa é a vontade real de Deus, e contra essa vontade não existe dúvida. Amém, irmãos? Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Simplesão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Irmão, para pensar nisso aqui. Esteja na rota certa da vontade de Deus. Sabe aquele negócio que a gente fala na igreja? Esteja no centro da vontade de Deus, tal. Essa vontade é que nós sabemos o que Ele é, que Ele quer de nós. Resumindo tudo, ame a Ele acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o centro da vontade dele. Esteja na rota do centro da vontade.
Entrega tudo na mão dele e ele fará tudo. Se você, e eu estou dizendo aqui para você, e eu te mostrei como tem que ser, que nós não temos capacidade nem discernimento para descobrir se o que aconteceu com a gente foi pela vontade de Deus, foi pela permissão, ou seja lá o que for. Aconteceu, e eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e a partir de agora essa preocupação não é mais da minha vida, a minha preocupação é estar em rumo da vontade de Deus. A vontade de Deus, a adoração a Deus, a relação com Deus tem que transcender as minhas experiências individuais. A pessoa perdeu a família inteira, a pessoa sofreu um monte de coisas, isso são experiências pessoais. A minha relação com Deus transcende tudo isso. A minha relação com Deus transcende qualquer coisa que se passa pela minha cabeça na minha experiência. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir para a gente finalizar. Uma vez eu perguntei para um judeu, falei assim, mandei um e-mail para ele. O que você entende sobre fé, sobre milagre de Deus, aquela fé que move montanhas? Como que você entende? A resposta dele foi o seguinte. Para mim. Ele falou assim, eu não estou preocupado com isso aí. Eu entendi assim que foi a mensagem. Ele não escreveu dessa forma, mas eu entendi que ele quis dizer isso. Na verdade, ele respondeu assim, a minha preocupação é obedecer a palavra de Deus. Eu falei, mas esse cara é arrogante, porque eu fiz uma pergunta específica, ele me respondeu isso, depois eu fui entender. Ele quis dizer o seguinte, eu perguntei, o que você entende sobre fé que move montanha, aquela fé que cura, aquela fé que liberta, aquela fé que não tal. Ele falou, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, filhão, eu não estou preocupado com isso aí. Eu estou preocupado em obedecer a palavra de Deus. Eu falei, o cara tem um pensamento muito maior do que o meu. Porque eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com isso. Se Deus vai me dar, se não vai dar. Por que ele deu, por que ele não deu? Por que ele não teve vontade de me ajudar? Se existe um mal, aqui não dá tempo aqui, mas tem um negócio que chama trilema de Epicuro. Depois em outra oportunidade eu falo sobre isso. Se existe o mal, é porque Deus permitiu? Ou é porque ele não pode acabar com o mal? Ou é porque ele não sabe que o mal existe? Aí entra no trilema, mas aí eu explico certinho. E aí eu fico questionando essas coisas. Mas por que então que Deus não curou? Por que Deus não libertou? Por que Deus não fez assim? Por que a vontade de Deus não era essa? A partir do momento que eu recebi aquela resposta, eu particularmente, eu comecei a entender o que realmente é as coisas de Deus na minha vida. Irmão, sinceramente. Então você não pede mais nada para Deus? Peço, claro que eu peço, é meu direito. Peço, mas eu nunca vou questionar a vontade de Deus. Peço sim, irmão. Você deve pedir também, mas nunca questione a vontade de Deus. Se Ele te deu, se Ele não te deu, se Ele te curou, se Ele não te curou, se Ele te matou, né? Se Ele te levou, se Ele permitiu que você morresse, se era a vontade dEle, se você está no céu. Irmão, espera aí. Obedeça a palavra de Deus. Esteja na vontade de Deus. O resto, entrega o teu caminho na mão dEle, confia nele, e Ele tudo fará. E se Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer pela sua vontade, ou seja, a vontade dEle, eu estou querendo dizer. Se Ele faz alguma coisa, é pela sua vontade. Não esqueça, que se Deus Ele te abençoou aquele dia, é porque foi pela vontade dEle. Mas se aconteceu algo ruim na tua vida, você não tem o direito de questionar se foi vontade dEle ou se foi permissão dEle, se foi seja lá o que for. Amém, irmãos? É uma palavra para a gente pensar, né? Fique de pé um pouquinho. Aqui,
Não importa a dureza do teu caminho, não importa o quanto você passou de dificuldade, irmão. Não importa o que está acontecendo hoje. Não importa o porquê dessas coisas. Não importa se isso era vontade de Deus, se isso é permissão, isso é o que menos importa na vida do crente. O que importa na tua vida é saber que ainda você está aqui. E se ainda você está aqui, é para acreditar e crer que a vontade do Senhor sobre a tua vida é maior do que todas as coisas que você imagina. É muito maior do que isso que nós estamos passando hoje. A vontade de Deus sobre a vida dessas pessoas que estão assistindo pelas suas casas é muito maior do que você possa imaginar. E se você anda de acordo com a vontade de Deus, se você entrega a tua vida nas mãos de Deus, se você entrega a sua família nas mãos do Senhor, se você entrega a sua casa nas mãos do Senhor, pode descansar, irmão. Pode descansar, que você vai ter paz. Porque enquanto você não fizer isso, você nunca vai ter paz na sua vida. Vai ter sempre um questionamento, vai ter sempre uma dúvida, vai ter sempre algo para te tirar, nem que for por um instante da presença de Deus. Se você não fizer isso, você algumas vezes pode até cair. Comece a entender o que realmente é a vontade de Deus para a tua vida. E a viver o que Ele tem para você como filho de Deus. Não importa se você é aleijado, se você é cego, se você é enfermo, se você é ou não é, se você te curou, se não te curou. A vontade do Senhor transcende toda a nossa experiência pessoal, tudo aquilo que nós vivenciamos ou tudo aquilo que nós enxergamos, porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho para Ele, confia nele e Ele vai fazer tudo. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós conhecemos aqui nesta manhã, Senhor, não foi algo novo, Pai, mas foi algo que nos despertou. Porque até então, Senhor, nós julgamos pela Tua vontade coisas que estão além daquilo que nós temos capacidade de discernir, mas mesmo assim, sendo teimosos, ó Pai, nós tentamos desvendar as coisas e os mistérios que não nos foi revelado através da nossa inteligência, Pai. Nessa manhã o Senhor mostrou aqui quem realmente nós somos, ou o que realmente nós somos capazes, ou o que nós não somos capazes. Isso foi revelado nesta manhã. Mas acima de tudo, Pai, o Senhor nos revelou aqui que toda a nossa vontade, toda a nossa inteligência, todo o nosso conhecimento não se compara ao Teu conhecimento, não se compara à Tua sabedoria e à Tua ciência, que é uma só. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a crescer a cada dia, Pai. Nos ajude a crescer e a trilhar nos caminhos da Tua vontade, das quais estão expressas, muito claro na Tua palavra, mas que muitas vezes nós negligenciamos e estamos preocupados com a vontade ou com algo que nós nem sabemos se é. Nós estamos preocupados com coisas que nos aprisionam. O que eu peço nessa manhã, Senhor, é que o Senhor liberte a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma dessas dúvidas que nos rondam, dessas dúvidas que nos tiram da Tua presença em algum dia ou até mesmo em algum momento. Que o Senhor nos livre dela e nos dê o entendimento perfeito daquilo que realmente é a Tua vontade, e entender, ó Pai, que a Tua vontade sobre nós, ela é boa, perfeita e agradável. E que daqui para frente eu estou, ó Pai, de joelhos, eu estou entregue às Tuas vontades, para que o Senhor faça conforme seja ela. Assim como Jesus Cristo falou: Pai, passe de mim esse cálice. Mas logo em seguida Ele disse: que seja feito a Sua vontade. Mesmo Ele sabendo que ia morrer na cruz, que ia sofrer dor, que ia passar por sofrimento, Ele falou: Senhor, seja feito a Tua vontade.
porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que a minha casa esteja entregue à tua vontade, porque se eu entrego a minha casa a ti, ó Pai, eu entendo que a tua vontade sobre ela é boa, perfeita e agradável, e que eu me liberte, ó Pai, de todas as coisas que por algum motivo eu tenha dúvida, mas que a partir de agora, Senhor, a tua vontade, ela vai ser o norte da minha vida, ela vai ser aquilo no qual eu vou me escorar. A tua vontade vai ser aquilo que eu vou seguir, para que se cumpra outra vontade tua, que é que um dia nós possamos estar em Cristo na glória, e que nós sejamos ressuscitados no último dia, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado.